Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ticker de Investidor. Eu fiz o último vídeo sobre fundo imobiliário HGLG e o pessoal me pediu então para eu comentar a questão da nova emissão. Acho que é a 7ª emissão que eles estão fazendo, se não me engano. Tá? Número 7, que agora é para começar nos próximos dias. Então, como o pessoal pediu para eu analisar, eu resolvi fazer esse vídeo, mas se você quiser uma opinião minha mais pontual, vai para o fim do vídeo, porque aqui no início eu vou explicar para você como olhar o prospecto, né, onde buscar determinadas informações e que tipo de informação que tem no prospecto que é importante para a gente na tomada de decisão. Então, se você quer saber minha opinião, vá para o final. Se não, acompanhe o vídeo inteiro aqui que a gente vai passar pelos pontos principais do prospecto. Fora isso, já peço de antemão um like no vídeo, se você gostar, né? Se você gosta do conteúdo, nos ajuda aí a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Eu estou ainda colocando essa análise antecipadamente, né? Eu já visto que o HGLG ele trocou a data do início da emissão, então dá mais tempo de você pegar o prospecto, conhecer, analisar, ver o movimento do fundo imobiliário, inclusive a mercado, para ver se é interessante ou não esse tipo de coisa, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa olhar aqui o fundo imobiliário, da onde eu tirei as informações. Então, como vocês já sabem, eu entrei no site da Credit Suisse Hedging Grifo, né, na parte de fundos imobiliários, e busquei a 7ª emissão. Aí eu peguei o prospecto e o anúncio, né. Então, vou passar aqui o anúncio com vocês, né, de quais são as datas que o HGLG, a gente vai ter o período, né, então vamos trabalhar aqui. Então, divulgação, a data base, é isso que importa aqui. Essa primeira fase da subscrição, né? Então, a divulgação do fato relevante sobre a database e a disponibilização do prospecto definitivo e o anúncio de início. Então, dia 17 de maio, estou gravando isso aqui no final do dia 10, então vai ser na próxima segunda-feira, a database conforme esse prospecto, e aí, na outra segunda-feira, dia 24, tem o início, encerrando dia 6 de julho, tá? Com a liquidação financeira aqui, dia 8. Então, essas datas que interessam. Dia 17 sai o prospecto definitivo, nós vamos fazer uma análise do prospecto atual, tá? Que eles já informaram, é parte desse material. Dia 24 começa a subscrição até o dia 4 de junho, com liquidação financeira dia 8. É uma oferta 400, tá? Então, aberta ao mercado. Tá? E aí eu quero comentar com vocês o seguinte, deixa eu colocar aqui. O valor da oferta é 16979, ok? Deixa eu pôr para cá. O valor que vai entrar para o fundo imobiliário de fato é 16405. E a taxa para essa oferta pública é 574. Bom, está desordenado, mas vocês conseguem entender. Então, 169, dos 169, apenas 164 vai entrar para o fundo imobiliário. Isso aqui é a taxa que todos os parceiros, enfim, as corretoras, advogados e taxa da CVM da B3 pedem, tá? É o 5,74. Isso representa em torno de 3,40, tá? A oferta, tá? Antigamente, quando era uma oferta 400, estavam vindo com 5%, 5 e um pouquinho, tá? Então, isso agora já estão baixando para em torno de 3,40, então tem espaço ainda para reduzir mais ainda esse spread aí spread não, mas é que a gente não vê, né? Porque entra
as corretoras e para os intermediários, tá? A captação que o HGLG imagina fazer de 900 milhões, tá? E aí é que nós vamos entender. Então, 900 milhões, as datas, uma CVM 400 aberta, né? Se você não fizer parte do fundo, você não tem direito de subscrever, mas você vai para a oferta pública e tem direito a comprar na oferta pública. Aí, os detalhes da oferta pública, você pode acessar diretamente o fundo, que ele vai te dar as informações aí dos valores e tudo mais. Então, agora a gente vai diretamente para a parte que é o prospecto, que é o outro arquivo que eu peguei ali, certo? Na página do HGLG. O que nós precisamos ler de um prospecto? Né? Nós, seja quem não é investidor, né, ou quem é investidor, principalmente para quem é investidor, tu não precisa ler 189 páginas, né? Tu vai direto nos pontos em destaque, tá? Mas quem não é investidor, é importante ler os dois últimos relatórios, ou um relatório, os dois últimos né, os dois últimos, e depois alguma coisa do ano passado para entender um pouco como é que anda o fundo imobiliário, pegar um outro relatório do ano passado aleatório para você entender aí as questões, ou assistir meu vídeo anterior que eu falei da questão da multa, né? Que também dá para entender um pouquinho disso. Mas eu vou para as páginas, sempre para as páginas finais, que é onde fala onde vai investir o portfólio, expectativa de valores e tudo mais. Então, aqui eu começo na página 170. Vocês, quando forem olhar, também podem começar por aí, tá? Aí ele comenta quem são as pessoas envolvidas do comitê, né, de investimentos, né, que é praxe no mercado se ter um comitê e se aprovar. Alguns conseguem ter uma agilidade maior nesse comitês, alguns fundos imobiliários, outros não. Então, aqui comentam os quatro, os responsáveis, né, que tocam essa parte do comitê, compliance e a destinação, né? Então, é aqui que é a nossa primeira parada, entendeu? Que eles estão nos pedindo R$ 169 por cota para fazer o quê? Primeiro ponto que todo mundo diz é sempre que não possui uma destinação específica, mas eles têm o que se chama pipeline. Então, eles apresentam aqui o pipeline. Então, o HGLG nesta emissão, ele divide em ativos prontos e ativos para desenvolvimento. Essa é a primeira grande diferença que ele já na última emissão implementou com os ativos em desenvolvimento, né, porque o mercado de ativos imobiliários logísticos cresceu muito e virou muito custoso o metro quadrado. Então, tem alguns fundos imobiliários que estão adotando a estratégia de captar recurso, desenvolver e locar isso, tá? Então, ele já fez isso no final, na última emissão. Mas aqui ele trata de ativos prontos. Então, ele tem o G1 e o G2, tá? Que nos interessam aqui a localização deles, né? São no Sudeste, o rating, né? Que as empresas que fazem rating colocam. E, mais do que tudo, é o cap rate, né? Que o cap rate é o quanto eles vão pagar pelo imóvel, né? Versus o quanto ele vai te dar de rendimento em um ano, né? Então, o que eles estão dizendo? Que eles têm dois ativos em torno de 280 milhões, né? Que o cap rate é de 8%, 7,981, né? De 8% na região sudeste. Então, ao longo do tempo, depois de um ano, eles vão te dar 8%. Então, esses são os ativos prontos. Já aí eles dão a descrição aqui, local e tudo mais, e aí a gente entra nos ativos em desenvolvimento, que essa é a segunda estratégia. E aqui sim, eles têm o grupo que vai gerar em torno de 1,2 bi, que eles já estão em andamento, seja num estágio avançado, seja em prospecção ou em avançado, né? Então, aqui, o que nos traz aqui para a gente ler essa tabela toda?
primeiro lugar, ou melhor, vou deixar por último, né? Mas o status, então, já existem em desenvolvimento, então a coisa já está em andamento, ou o projeto está aprovado. Tem a opção do projeto em aprovação, que daí vai ser uma coisa mais morosa, né? E o projeto em aprovação mais moroso também. E não é à toa que esses dois em aprovação são os que representam maior valor aqui, né? O valor financeiro estimado que eles imaginam da negociação em torno de 333 e 269, mas ainda estão em aprovação, ainda tem todo um trâmite. Já os de desenvolvimento, né, já existe, já estão caminhando. Muito bem, o que mais diz? Diz a localização, os prontos eram no Sudeste, esses aqui tem no Nordeste. A ABL e a participação. Percebam que nenhum deles vai ter uma participação de 5% no desenvolvimento. Então, isso é uma outra coisa que a gente analisa. Eles sempre têm pares, né? O HGLG tem par, provavelmente um par local, para o desenvolvimento e até mesmo pode ser comercialização. E aqui a grande diferença, que é por isso a estratégia do HGLG também, está no cap rate. Então, você percebe que sai dos 8 para poder chegar a 12, 12,5, 13 de cap rate na estimativa. Então, obviamente que o em desenvolvimento, né, o que tem para se desenvolver vai demorar um pouco mais, mas esse demorar um pouco mais tem um cap rate maior. Então, essa relação, por vezes, pode ser mais interessante para o cotista e até para o próprio fundo imobiliário. Ok? Então, esse segundo grupo aí, no primeiro grupo eles tinham quanto? 280 milhões, e nesse aqui 1,2 bi, certo? Aí eles falam de todos os ativos que vão falar de desenvolvimento, como é que eles vão fazer e tudo mais. E então aqui eles colocam que eles têm em negociação para ativos prontos, ok? Então lá primeiro grupo, eles têm em negociação 2 bi. Só que eles já têm diligência e já assinaram alguma forma de exclusividade para os 280, que eram aqueles dois primeiros. Então, o que o fundo imobiliário, o HGLG, está te mostrando? Olha, além dos 280, eu tenho mais 2 bi que eu já estou contatando e comecei as negociações. Então, tu já pode ter um horizonte de que o fundo já está olhando também mais para frente. E se der alguma coisa errada aqui, tem outras possibilidades aqui. Ou ainda, ele pode emitir mais para frente a oitava emissão, por exemplo, ok? E do lado, um cap rate entre 8 e 9, que a gente tinha comentado aqui, porque o cap rate entre 8 e 9 é dos 2 bi, e dos 280, um cap rate de 8. Já na parte de desenvolvimento, eles têm o quê? 1 bi em negociação, que foi aquilo, 1 bi em negociação a gente não viu, e 1,2 bi em andamento, que é aquilo que ele apresentou acima, né? E os cap rates vão ficar aí exatamente entre 11% e 13%. Então, ele está dizendo que, além daquele 1,2 bi, eu ainda tenho mais 1 bi em negociação para desenvolvimento. Então, em outras palavras, o HGLG está com 1,2, vai 1,5 bi em conversas, já em andamento, e 1 mais 3 bi em início de negociação. Ok? Então, aqui a gente já entendeu aonde ele quer investir, quais são as estratégias que ele quer investir ao pedir os R$ 169 por cota para nós cotistas. Até aqui, beleza. Bom, agora é que vai entrar a análise propriamente dita. Então, se você não pulou essa primeira etapa, vem com a gente agora, que é justamente a análise financeira, que a gente vai entender da oferta. Então, tem uma primeira etapa, tem a metodologia, né? E aí aqui que eu paro e vejo o quê? Aqui são as premissas que o HGLG está trabalhando. O HGLG está trabalhando para dezembro de 21
um CDI em torno de 4,40. O Boletim Focus de hoje saiu o CDI para 2021 em 5,50 e para 2022 em 6,25. E aqui ele traz os demais meses. Então, a gente tem que entender o que o mercado está vendo e o que o HGLG está vendo em relação ao CDI. O que é certo, o que é errado, só o tempo vai dizer. Mas, com certeza, tu pegar 5,50 para 4,40 tem uma diferença de 1,10 percentual aí em relação ao CDI. Então, eles trazem as projeções macroeconômicas deles e analisando o IPCA da mesma forma. Muito bem, então aqui eles explicam as premissas das receitas, né? Então, aqui toda a parte descritiva, a TIR que eles calcularam, a taxa de administração conforme regulamento, as outras despesas, então aqueles 5,74, vem muita coisa paga, muita gente aqui, muita dessa turma toda é paga por aqui, por aqueles 5,74 lá. E aí, a outra grande parte que nos interessa é o fluxo de caixa projetado. Eles trazem 2 cenários, certo? Então, o que eles trazem aqui? Deixa eu deixar. O que eles apresentam para nós? Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Muito bem. Ok, Giovana, eles vão me pedir R$ 169 por cota. O que eles vão fazer? Eles estão trazendo as reservas de locação complementar à oferta, né? Então, as receitas, desculpa, de locação. Então, isso aqui é o novo. Então, no primeiro ano é o 43, no segundo ano é o 112 e no terceiro ano é o 129. Aí, hoje eles têm esta linha de receitas, 174, 171, depois eles imaginam 163 e 169. Aí tem outras receitas, que eu acho que tem alguma coisa em renda fixa, fundo imobiliário, não me lembro de cabeça. E aí eles te trazem as receitas daqui a 12 meses. Então, no primeiro ano, você vai ter como receita 260, no segundo 304 e 322. Obviamente, depois das receitas, vem as despesas, então eles apresentam as duas despesas e o total de despesa, né? 38, a média de 38 milhões, 38 alto, vamos colocar assim. E aí é que vem o detalhe, que é isso que interessa para o cotista. Essa linha aqui, quanto eles vão distribuir. Então, no primeiro ano, eles vão distribuir 220, no segundo ano, 265, e no terceiro ano, 283, que representa 80 centavos a cota, 96 centavos a cota e 1,03 a cota. Giovana, então quer dizer que eles estão me pedindo, vamos colocar aqui, para a gente entender, eles estão me pedindo 169,79 por cota, e isso, eles estão te pedindo isso. E o que eles vão fazer com isso? Bom, eles vão me dar de volta 0,80 no primeiro ano, 0,96 e 1,03. É isso que eles estão informando nos cenários deles com esses ativos aqui, ó. É importante depois vocês olharem quais são os ativos que nesse primeiro cenário estão incluídos. Tem desenvolvimento, mas tem ativos prontos também. E aí que vem a pergunta. Quanto é que o HGLG está pagando hoje? 0,78. Quanto é que ele está prevendo no primeiro ano aumentar para 0,80, pegando 1,69 de nós, dos cotistas e do mercado. Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. Esse 1,69 se transforma em 0,80 por mês, 0,96 e 1,03. Se esses números, se esse entendimento do CDI, se a perspectiva de ter esse desenvolvimento com esses cap rates, levando em consideração o que o mercado está esperando em relação à inflação e tudo mais, se faz sentido para você
acreditar no HGLG e colocar na mão dele 1,69 para ganhar 0,80, 0,96 e 1,3, participe da oferta sobre esse cenário 1. Tem o segundo cenário. E esse segundo cenário nos diz o quê? É exatamente a mesma coisa, eu vou direto para a parte que ele diz, que é a parte que ele diz o quanto ele vai pagar. Então, enquanto ele pagava 0,80, no primeiro cenário, ele vai pagar 0,81. Mas aqui eu acho que ele paga um pouco mais no outro cenário, e aqui ele não chega a R$ 1 e alguma coisa, que nem no cenário anterior. E aqui estão os ativos que ele vai investir. Então, ele vai continuar te pedindo mesmo os 1,69 para te dar um retorno no primeiro ano de 0,81, sendo que hoje, se você não fizer nada, o fundo está pagando 0,78. Depois 0,87 e 0,92. Então, esse tipo de informação é que interessa para o cotista. É isso que eu olho. Os ativos, qual é a estratégia, que a gente já viu que tem duas estratégias, né? Uma estratégia de 1,2 bi para desenvolvimento versus uma estratégia de 280 para imóveis prontos. E dentro dessas estratégias, eles estipularam dois cenários com a questão de determinados ativos num cenário e determinados ativos no outro. Mas o que o HGLG pode dizer é que o desenvolvimento, eles têm uma expectativa que pague de 11% a 13% de cap rate em 12 meses, e os prontos, 8% em 12 meses. É isso que fala o prospecto. E para finalizar, eles ainda, se não me engano, deixa eu ver, colocam outras possibilidades de acréscimo de resultado. E aí entra aquela, se você não viu, vai no feed aqui do Ticker de Investidor e veja o vídeo que eu fiz sobre a multa da Walmart Brasil. Então, ele comenta aqui, né, a questão da multa. Eu estou na expectativa que no relatório desse mês eles tragam alguma informação, né, sobre a carência do novo locatário, e sabendo a carência, a gente pode imaginar se vem toda a multa agora, ainda nesse primeiro semestre, ou se vai ficar um pedaço da multa para o segundo semestre. Muito provavelmente, eles podem deixar aí a multa para o segundo semestre. Aqui ele fala exatamente a questão da liberação da multa, mas a gente não sabe a carência. Eles também podem, com valores adicionais para melhorar aquela performance de 0,80 e 0,81 no primeiro ano, no cenário que eles nos colocaram, ter a venda do imóvel, né? Então, que teria aí 1,74 por cota, que seria um lucro de aproximadamente 40 milhões, né? Então, já está em processo essa venda para reciclagem de portfólio. Então, isso muito provavelmente nos próximos meses deve refletir como resultado para o fundo. E potencial locação do fundo já com relação a uma pequena vacância que tenha, né, uma vacância financeira em fevereiro também 6 e 6,6, né, então poderia ser que com essa vacância complementar aí, se tiver 25%, 50%, 75% e 100%, pode ter um acréscimo até 4 centavos por cota. Então, você tem os 4 centavos por cota, mais 1,74 adicional que pode ser diluído, dependendo dos semestres, tem mais essa multa. Então, eles têm, o HGLG tem formas de rentabilizar melhor fora aquele 0,80, 0,81. É isso que você tem que ter em mente. Se faz sentido para você colocar R$ 169, 170, para ter 0,80 e mais essas outras possibilidades, você participe da emissão. Vai lá e dê o dinheiro para o fundo para ele captar os 900 milhões e fazer a estratégia dele. Se você, de tudo isso que leu, entendeu e agora está analisando mais profundamente o prospecto, vai aguardar lá o dia 17, vai sair o prospecto final para ver se eles mantêm essas projeções, enfim, tudo isso. E para você não faz sentido, né, esses
disponibilizar do seu caixa R$ 170 para o fundo, você não participa. Eu não tenho aqui a pretensão de dizer participe ou não participe, eu tenho a pretensão de trazer os dados que o próprio fundo disponibilizou no prospecto para que você faça a sua análise. Eu não sei da sua realidade, eu não sei da sua carteira, eu não sei do seu preço médio, eu não sei das suas condições de investimento, eu não sei da sua demanda hoje por recursos de investimento, se você está utilizando renda passiva, se você só está em fase de acúmulo. Quer dizer, isso é muito pessoal de cada um, né? O que eu gostaria aqui é apresentar essa parte educacional, que todo mundo se assusta com 189 páginas, quando a gente passou rapidamente aqui a análise, você percebeu o quanto você, indo em determinados pontos, já consegue tirar uma conclusão de todo o prospecto, né? Então, a partir de agora, nos novos prospectos que você for analisar, você já tem condições aí de saber, me lembrei que a Giovana comentou naquele vídeo sobre olhar essa parte do caixa, a estratégia, os imóveis, aonde vai investir, o cap rate, agências de rating, qual é o rating que dão, né, para os próprios imóveis já prontos, né? Se olhar as regiões, se vai ficar muito concentrado no sudoeste, se não vai, e depois sim vir para ver as expectativas e os cenários, como olhando a análise macro do que o fundo fez. Então, com tudo isso, você pode concluir se faz sentido para você participar do da sétima emissão do HGLG, que começa semana que vem. Então, aqui, para finalizar, os últimos dados, né, quem são os auditores, enfim, como é que ele está distribuído, né, os ativos, aí entra a última parte aqui, mas que não interessa tanto para nós agora, para a análise do prospecto. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, se esse conteúdo foi relevante para você, dá um like aí e compartilha nos grupos. Eu acho que tem bastante gente com dúvida do que fazer com HGLG. Então, eu acredito que eu tenha conseguido aqui abrir um pouco a forma de você analisar as coisas e não fique preso que tem 189 páginas. Vai para a parte que ele diz o que ele vai fazer com o dinheiro. Na realidade, é isso que interessa para nós investidores. O que o fundo imobiliário vai fazer com o nosso dinheiro e o que ele nos dá em troca. Porque é essa relação que interessa. Porque para muitos a relação de segurança, de estabilidade e momento de vida faz todo sentido entrar nessa oferta. Para outros que querem mais crescimento, que querem mais acelerar e turbinar, vamos colocar assim, os seus investimentos, talvez não faça tanto sentido. Mas aí a sua realidade é a sua necessidade de estar analisando caso a caso, situação a situação, para ver se isso interessa para você. Ok? Deixa nos comentários também se você quer mais alguma análise de alguma emissão que está por vir, né? Que a gente pega o prospecto na medida que tenha, né? Tem algumas que não precisa de prospecto. Então, a 476 não é obrigatório ter um prospecto na emissão, né? Porque ela é restrita. Então, as 400 ficam mais fácil de a gente analisar, porque é uma obrigatoriedade eles apresentarem os prospectos, né? Para que você conheça o que o fundo imobiliário vai fazer com o seu dinheiro. Ok? Deixa nos comentários que a gente se vê no próximo vídeo do Ticker do Investidor.